Josué capítulo 6, nós vamos ler o versículo de número 17 em diante. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué. Josué capítulo 6, versículo 17. Você encontrou? Diga amém. Então vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em sua casa. Porquanto ela escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o turveis. Porém toda prata e ouro e vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor e irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes a buzina. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo. Alguém sabe dizer que muro era esse? Jericó, E o povo subiu a cidade, a qual em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, e até o boi, e o gado, e o miúdo, e o jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta, e tirai de lá a mulher com tudo que ela tiver, e com tudo o que tem de jurado. Então entraram os jovens e os espias, estiveram a Raabe, ao seu pai, a sua mãe, aos seus irmãos e a tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as famílias e puseram-nos fora do arraial de Israel. Porém a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram no fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto ela tinha, e ela habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que José tinha enviado a espiar a terra de Jericó. Diga glória a Deus. Até os dias de hoje se fala do nome dessa mulher, Raabe. Raabe, ela está em Hebreus, no meio da galeria dos heróis da fé. Porque essa mulher teve uma atitude muito honrosa para salvar a sua família. E o tema dessa palavra que eu quero compartilhar com os irmãos é salvando a sua família. Fecha os seus olhos e coloque a mão no seu coração, vamos orar. Pai, de infinito amor, graça e misericórdia, entregamos este momento nas tuas mãos, pois é o momento da sua palavra, e nós honramos sua palavra, e queremos ser abençoados com a sua direção através dela. Fala conosco e usa a minha vida, fazendo eu ser simplesmente um canal, um instrumento em tuas mãos a transmitir a sua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Irmãos, Raabe, ela foi uma grande responsável pela salvação da sua família. A família de Raabe estava prestes a ser destruída junto com toda a cidade de Jericó. Raabe estava prestes a vivenciar uma desgraça que iria tomar seu pai, sua mãe, todos que estavam dentro da sua casa e ela própria. Só que essa mulher Raabe, ela tem algumas atitudes que proporcionam a salvação da sua casa.
livram a sua casa e a sua família da derrota e da desgraça. Existem muitas famílias hoje que estão à beira de uma desgraça, porque estão experimentando adversidades muito grandes. Famílias que estão a um fio para destruir, para acabar um casamento e machucar todo mundo. O esposo, a esposa, os filhos, os parentes, a igreja. Pessoas que estão, uma família que está à beira da desgraça porque está afundada em dívidas e não sabe o que fazer para experimentar um livramento disso. Problemas seríssimos em relacionamentos com filhos. Estão à beira de uma situação muito perigosa. A Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, ele vem para matar, roubar e destruir. E é isso que ele luta para fazer contra as famílias, contra o casamento, o relacionamento de pais e filhos, o relacionamento de marido e mulher. E nós precisamos aprender com essa mulher Raabe como proteger a nossa casa de ser destruída, como proteger o casamento da derrota, como proteger o nosso lar do ataque e da fúria do inimigo. Como eu posso fazer para proteger minha casa e a minha família, pastor? A primeira coisa que eu aprendo na vida de Raabe é que Raabe, ela não desperdiçou a oportunidade da misericórdia divina sobre a vida dela. Raabe era uma prostituta. O seu ofício era prostituir-se. E a prostituição naquela época não era apenas uma prostituição com o corpo, era uma prostituição que havia invocação de demônios no consumo do corpo das prostitutas. Era esse o nível de vida que Raabe tinha. Mas em um certo momento ela tem a oportunidade de Deus de mudar a história da sua vida, e ela abraça essa oportunidade da misericórdia de Deus. Ela estava com a vida toda errada, mas a misericórdia divina aparece na frente dela quando os homens de Israel se escondem na casa dela. Você pode estar com a sua vida muito errada. Você pode ter algumas coisas que estão acontecendo na sua vida que você sabe que está desagradando a Deus. Mas eu quero dizer para você essa noite de que a misericórdia divina está vindo ao seu encontro com uma oportunidade para você mudar o rumo da história. E aí o que nós precisamos é abraçar a oportunidade que Deus nos envia. Talvez a sua vida esteja com muitos problemas e você esteja com muitas coisas erradas. Não cometa mais um erro de recusar a misericórdia divina que se manifesta para você nessa noite. Não cometa mais um erro, ainda que esteja tudo errado. A misericórdia está batendo na sua porta hoje. Raabe era uma mulher muito pecadora. Talvez você esteja pensando: eu sou uma pessoa muito pecadora. Como que eu posso consertar a minha família? Eu sou uma pessoa que tem muitos problemas para colocar em ordem ainda na minha vida. O que a Raabe fez foi agarrar a oportunidade e se posicionar a partir daquele momento em que a oportunidade aparece. É o que nós precisamos fazer. Eu vou ficar atento a essa oportunidade. Basta você tomar uma posição
E você pode salvar a sua vida e a vida de muitas pessoas que estão à sua volta através da sua posição, mesmo que você esteja se sentindo o pior dos pecadores. Raabe, ela era o elo mais fraco daquela casa. Tinha o seu pai, sua mãe, os seus irmãos. E a Raabe ela era o elo mais fraco por ser uma prostituta. A salvação poderia vir por qualquer outra pessoa, mas não se imaginava de que a salvação da desgraça que veio ao encontro daquela cidade, daquela casa, esta salvação poderia vir por uma pessoa como Raabe. Ela era o elo mais fraco, mas decidiu abraçar a misericórdia de Deus e se transformou no elo mais forte. Talvez você esteja hoje aqui e o diabo esteja mirando a sua casa e mirando a sua família, o seu casamento e os seus filhos. Ele está querendo destruir a sua casa através da sua vida, porque você, para o diabo, é o elo mais fraco. Você, para o diabo, é a porta mais fácil para ele entrar e destruir todo mundo. Mas eu quero dizer para você, assim como Deus apareceu com a misericórdia para Raabe e fez ela de ser de elo mais fraco ao elo mais forte, o Deus Todo-Poderoso está aparecendo a você essa noite dizendo: o diabo não vai destruir a sua família pela sua vida, mas o contrário vai acontecer. Deus vai abençoar a sua família através da sua vida. Aleluia, aleluia. Pega essa para você, marido. O diabo estava querendo armar tudo para destruir o seu casamento através dos erros que você vem cometendo, que ele vem preparando para você. Abrace a oportunidade da misericórdia divina e mude a história. Deixa de ser elo mais fraco e passa a ser o elo mais forte, aquele onde Deus vai fazer ser canal para abençoar toda a casa. Talvez você está aqui, querido, como filho e como filha, você está fazendo muitas coisas erradas. E o diabo está com tudo planejado para que toda a sua família seja destruída através das encrencas que você está se metendo. E você pode, como Raabe, abraçar a misericórdia de Deus que vem ao seu encontro e mudar o rumo da história e fazer com que a sua família e a sua casa seja muito abençoada por Deus. Raabe, ela salvou a sua casa e a sua família, pois, apesar de ser prostituta, ela tinha um desejo profundo de ver a sua família bem e protegida. Talvez até mesmo ela se prostituía com a intenção de prover para sua casa, de gerar proteção para sua família. E aí o capítulo 2 de Josué, versículo 12 e 13 diz assim: agora, pois, jura-me, vos peço, jura-me pelo Senhor, pois o que eu vos fiz beneficie, que vós também façam de beneficência para a casa do meu pai, e dai-me um sinal, de que dareis a vida do meu pai, da minha mãe, como também dos meus irmãos, das minhas irmãs, como tudo que nós temos, e de que livre a nossa vida da morte. Quando os espias chegam em Jericó e são acolhidos na casa de Raabe, Raabe fala: por favor, livra meu pai, livra minha mãe, livra meus irmãos e minhas irmãs, eles são importantes para mim. A sua família é importante para você. Seus filhos são importantes para você, irmão. Seus filhos são importantes para você, minha irmã. Então você pode lutar pela sua casa, porque eles são importantes. Meu irmão querido jovem, minha irmã, seus pais são importantes para você. Você tem
observado há anos tudo que o seu pai e sua mãe faz por você, investindo em você, cuidando de você, orando por você. Você ama seus pais de verdade? Então lute em Deus para que a sua casa seja protegida. E essa proteção vem através das suas atitudes e da sua oração. Ela mostrou o quanto que era importante e falou para os homens de Deus: não destrua a minha casa. Tem gente que está vendo a sua casa sendo destruída e não toma atitude nenhuma. Existem filhos que estão vendo a casa sendo destruída por causa das suas atitudes rebeldes e eles não tomam atitude nenhuma. Existem maridos que estão vendo a sua casa sendo destruída por causa da sua ausência como sacerdote, provedor, e não tomam atitude nenhuma. Mulheres que estão vendo lá sendo destruído por causa da sua falta de sabedoria como mulher dentro de casa virtuosa, e elas não tomam atitude nenhuma. Raabe salvou a sua família porque ela escondeu os homens de Deus e os protegeu. Olha que coisa tremenda. Raabe, ela recebeu a bênção divina sobre a sua casa porque ela protegeu, escondeu e protegeu os homens de Deus que foram enviados para ali, para aquela cidade. O capítulo 6, versículo de número 17 diz assim: porém a cidade, ela será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e os que com ela estiverem na sua casa, porque ela escondeu os mensageiros de Deus que nós enviamos. Ela teve a sua casa protegida porque ela aplicou um princípio divino poderoso. A Bíblia diz que benditos são aqueles que vêm em nome do Senhor. E todas as vezes que eu protejo um homem de Deus, eu estou dizendo: bendito é esse que vem em nome do Senhor. Existem pessoas que vivem desgraça e maldição na sua família porque não protegem homens de Deus. Além de não proteger, se puder, ataca mais ainda. Quer viver bênção na sua casa e na sua família? Esconda e proteja os homens de Deus. E mesmo que eles estejam falhando, esconda e proteja, porque o papel de corrigir e disciplinar um homem de Deus é do próprio Deus que o chamou e não das pessoas que estão à sua volta. Números capítulo 12, versículo 1 e 2. Se puder colocar no telão rápido para mim, vai me ajudar. Números capítulo 12, versículo 1 e 2. A Bíblia fala de Arão e Miriam, que não protegeram e não esconderam Moisés, um homem de Deus que foi enviado pelo Senhor para cuidar deles, para libertar eles, para liderar eles. Arão e Miriam, irmãos da própria casa, não protegeram um homem de Deus. E eles experimentaram uma desgraça na sua vida, que com certeza influenciou uma desgraça na sua família. Versículo 1. Não é esse versículo, é capítulo 12, versículo 1. Números capítulo 12, versículo 1. Ora, preste atenção. Falaram Miriam e Arão contra quem? Falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita, que esse tomara porquanto tinha tomado uma mulher cuxita.
Foi errado o que Moisés fez. Deus tinha falado para que o povo de Israel não se misturasse com outros povos. Não podiam tomar, Moisés não podia tomar mulher cuxita para si. Aí Arão e Miriam, ao invés de proteger, eram irmãos. Eles possivelmente falaram isso porque estava surgindo um burburinho no arraial. Então olha o que diz o versículo de número 2. E disseram porventura: o Senhor está falando somente por Moisés? Não falou também por nós? O sério é o final desse versículo. Então o Senhor ouviu. Depois você lê o decorrer do texto. Quando o Senhor ouviu, chamou Arão e Miriam para fora da tenda e falou: eu ouvi o que vocês estavam falando, vem aqui para fora. E aí Deus falou: eu falo com Moisés face a face, falo com vocês, com os profetas, mas com Moisés é diferente. E por causa da atitude deles, eles então são tomados por lepra e são isolados da sua casa. Enquanto Arão e Miriam estavam conversando, ao invés de proteger Moisés, falando mal de Moisés, o Senhor ouviu. Escute, querido, o Senhor está ouvindo o que você está falando de besteira na mesa da sua casa. Não atraia maldição para a sua família. Falando de homens de Deus, não faça isso. O preço é pago por si e pelos filhos. E depois começam a vir tribulações, sofrimento e perseguições e batalhas e adversidades, e eu não entendo nada. Por que está acontecendo isso? É porque na hora que você tinha que proteger um homem de Deus, você se levantou para bater mais ainda. Me ajude a descontrair esse ambiente. Faz um carinho no ombro do vizinho que está do seu lado e fala: eu estou amando tanto você estar aqui comigo. Quarto, Raabe. Ela salvou a sua casa porque ela decidiu colocar uma marca na sua porta. O capítulo 2, versículo de número 18, Josué fala, os homens que estavam na casa de Raabe fala: se você quer proteger, você vai precisar de colocar um fio de escarlata. Porque na hora que nós viermos e o anjo do Senhor estiver destruindo tudo, nós vamos olhar o fio de escarlata que vai estar na porta. E se tiver os fios de escarlata lá, nós não vamos destruir sua casa. Então Raabe colocou o fio de escarlata, que tipifica o sangue de Cristo. Uma casa que ela valoriza o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Uma casa que valoriza a presença de Deus, que tem a marca de Deus. O fio de escarlata representava a marca de Deus. Você quer salvar a sua casa e a sua família da desgraça? A pergunta que você precisa responder para você mesmo essa noite é: a sua casa tem a marca de Deus ou a sua casa tem a marca do mundo? Você quer salvar a sua casa e a sua família da desgraça? Qual é a marca que prevalece na sua casa? Na sua casa você tem louvores a Deus, você ora a Deus, ou rola de tudo que é música mundana lá, menos suas coisas de Deus na sua casa são as mínimas possíveis. Rola de tudo lá. E é por isso que quando chega a destruição, ela encontra espaço. O segredo do sangue, do fio de escarlata que representa o sangue de Jesus, é a hora que eles fossem entrar para destruir, falava: aqui não, aqui não. Josué, ele faz uma declaração muito maravilhosa.
Ele disse para o povo todo que estava ao redor dele: olha, quanto a vocês, eu não sei qual é a decisão que vocês vão tomar com relação aos deuses que vocês vão servir, mas eu já decidi uma coisa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós precisamos tomar essa decisão. Talvez você tenha um monte de parente que não quer servir ao Senhor, mas você tem que tomar uma decisão. Olha, vocês podem não querer, mas eu decido servir ao Senhor. Quantas e quantas vezes eu e Valéria pegamos os filhos e conversamos: olha, um dia vocês vão crescer e vão amadurecer, vocês vão tomar a decisão de vocês, mas enquanto estiver debaixo aqui da nossa casa, a nossa casa vai servir ao Senhor. Raabe, ela consagrou a sua casa a Deus. Eu queria motivar você a consagrar a sua casa a Deus. Pastor, já fiz isso. Faz com a sua esposa hoje, vem no altar. Faz com os seus filhos, vem. Na hora que nós formos orar e fala: vamos consagrar o nosso lar, vamos consagrar o nosso lar ao Senhor. Todos os dias na minha oração eu estou falando com Deus: Deus, a minha casa é consagrada a Ti. O meu casamento é consagrado a Ti. Os meus filhos são consagrados a Ti. Sabe por quê? Quando eu consagro, eu estou repetindo isso constantemente, na hora que o maligno vai tocar, Deus falou assim: aqui não, Ele entregou, está tudo na minha mão. Você está entendendo isso? O inimigo vai querer entrar para destruir, e aí Deus fala: pertence a mim. O casamento deles pertence a mim. Os filhos dele pertencem a mim. Quer entrar nessa casa? Essa casa pertence a mim. Raabe tinha conhecimento das obras de Deus e não desprezou isso. O capítulo 2, versículo 10 e 11, à medida que eu vou falando, se encontrar aí, coloca no telão, queridos. Capítulo 2, versículo 10 e 11. Porquanto nós temos, olha o que Raabe fala: nós temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e o que fizestes aos 2 reis do Amorreu, ao Seom e a Ogeg, que estavam da além do Jordão. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e é Deus embaixo na terra. Aleluia. Quando Raabe está conversando com os homens de Deus, olha aqui a atitude de uma pessoa que salva a sua casa. Ela fala para os homens de Deus: olha, nós sabemos que vocês vão entrar aqui e Deus vai dar vitórias para vocês, porque nós sabemos desde quando Deus tirou do Egito a vitória dos 2 reis que Deus deu para vocês. Nós sabemos que Deus, Ele é um Deus poderoso que cuida da vida de vocês. Ele é Deus no céu e Ele também é Deus que está operando aqui na terra. Nós acreditamos e confiamos no Deus que vocês servem. E tinham 10 dos 12 espias que não acreditaram no poder de Deus como Raabe acreditou. Existem pessoas que estão há muito tempo na fé, há muito tempo na igreja, caminhando na igreja, mas elas são como os 10 espias. Elas não acreditam de que Deus é poderoso para restaurar, para fazer a obra, para poder transformar a vida de um homem, transformar a vida de uma mulher, transformar a vida de uns filhos. Aí chega uma pessoa igual a Raabe, que não tem experiência nenhuma com Deus, fala: rapaz, eu comecei a ir naquela célula, eu comecei a ir naquela igreja, eu acredito que Deus é poderoso para fazer tanta obra maravilhosa na minha vida, na minha casa, na minha família. Não despreze o poder de Deus que está preparado para ser derramado sobre ti, sobre a sua casa, sobre seus filhos, sobre a sua descendência. Não despreze, porque Ele é Deus que tem poder nos céus e Ele é Deus que tem poder para realizar aqui na terra coisas tremendas e poderosas. Fala para o vizinho que está do seu lado: acredite, irmão, Ele é poderoso. Fala: acredita. Raabe tinha mais fé do que os 10 espias. Tem gente que é ímpio e tem mais fé do que gente que é crente. Tem gente que é ímpio e está com fé e não desiste do seu casamento por nada. E gente que acredita em Deus e está na igreja já abandona o casamento e desiste de tudo.
Sexto ensinamento: Raabe, para salvar a sua família, ela não perdeu a oportunidade de fazer uma aliança com a bênção que bateu na porta dela. Capítulo 2, versículo 12. Agora, pois, jura para mim, jura pelo Senhor, pois eu vos fiz beneficência. Jura que vocês também farão beneficência para a casa do meu pai, e me dá um sinal disso. Raabe não perdeu a oportunidade de fazer a aliança com a bênção. Ela, na hora que os homens vieram, falou assim: eu não vou deixar de abraçar a oportunidade de salvar a minha casa hoje, é hoje, é hoje, é hoje. O pastor Alex estava me contando uma experiência, inclusive muito triste. Se o pai ou a mãe desse jovem estiver aqui, os meus sentimentos por isso. De um jovem que foi chamado para participar do projeto Natanael. O pai orou e pediu para o jovem: vamos lá. E o jovem falou assim: não, hoje não, acho que semana que vem, mais ou menos isso. Hoje não, na outra semana eu vou. E prepararam tudo. E naquele dia, assassinaram o jovem. Ele perdeu a oportunidade que apareceu na frente dele. Deus tem um chamado para uma oportunidade de restaurar, de salvar nossa casa, o casamento, a família. É só eu dizer, e posso dizer uma coisa para algumas pessoas que estão aqui, talvez vocês estejam falando assim: mas eu não tenho força, eu não aguento, eu acho que eu não vou aguentar mais, eu acho que eu vou desistir. Eu não estou pedindo para você lutar com a sua força, eu estou pedindo para você vir no altar e falar: Deus, eu não tenho mais força, mas eu consagro toda a minha casa para o Senhor, e eu peço que o Senhor me ajude a vencer na sua força. E a Bíblia diz em Efésios de que Deus é poderoso para realizar infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera, em nós. Se você vier aqui no altar, o poder de Deus opera em você. Aleluia. Então você decidir agarrar a oportunidade, falar: Deus, eu quero isso. Deus, eu vou abraçar essa oportunidade. O diabo vai fazer de tudo para que você deixe passar a oportunidade que Deus está trazendo para a sua frente hoje. E por último, o que fazer, pastor, para salvar a minha família da derrota? Raabe, ela manteve-se firme na decisão que ela tomou. No versículo 20 e 21 diz: também, se tu denunciares esse negócio para os outros, os homens de Israel estão falando, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela diz: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata e colocou na janela. A Raabe, ela não mudou de decisão. Os homens apertaram a mão e falaram: se você mudar de ideia, nós não vamos mais responder pelo que pode acontecer. Ela falou: pode ficar certa, que assim como eu falei, assim vai acontecer. Uau. Ela não mudou de ideia. Quantas pessoas que já chegaram diante de Deus com uma decisão, fala: Deus, restaura aqui, Deus, eu vou lutar pelo meu filho, vou lutar pelo meu casamento, pela minha esposa, pelos meus filhos. Mas você fez isso um dia e na outra semana você mudou de ideia. Você falou: Deus, vem para minha casa. Você falou: Deus, vem para o meu casamento e me ajuda a voltar a amar meu esposo, me ajuda a voltar a amar minha esposa. Mas você fez isso um dia e na outra semana você mudou de ideia. A Raabe, ela falou: pode ficar certo, assim vai acontecer. Talvez você esteja aqui e você já falou algumas vezes: eu vou me firmar com Deus. E você falou aqui no altar: eu vou me firmar com Deus.
Mas algumas coisas aconteceram na sua cabeça que você mudou de ideia. Não muda de ideia, não. Não mude de ideia. Faça um compromisso com Deus. E faça esse compromisso pela bênção do Senhor na sua casa, na vida dos seus filhos, na vida da sua esposa, na vida dos seus esposos. Talvez você não pense nada para você. Não penso mais nada para mim. Então pense pelos seus filhos, porque toda decisão que você toma ou deixa de tomar hoje, pode ter certeza, elas vão influenciar nos resultados que os seus filhos vão ter amanhã. Por favor, fique de pé.